Fala galerinha do barulho, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu vou analisar Christina Aguilera, essa incrível cantora. Temos muitos vídeos de Christina Aguilera, te convido a assistir os outros vídeos que temos dela. Pra quem não sabe, eu sou cantor de heavy metal, multi-instrumentista, produtor e compositor. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica do comportamento vocal da Christina Aguilera, da produção musical, da forma como os instrumentos estão trabalhando, né? Então sempre que eu julgar necessário eu vou fazer minhas observações. Me siga nas redes sociais, me siga nas outras plataformas também. Fique à vontade, eu vou ficar muito feliz com isso. A mensagem foi passada e vamos analisar Christina Aguilera. Esse sino já é um início muito dramático da canção. Mas vamos ver como será essa canção. Christina Aguilera é uma grande cantora e ela surpreende muito cantando espanhol. Nossa, o baixo conduz essa música de uma maneira primorosa. Muito vibrato, um suporte de nota maravilhoso. E é muito interessante como ela consegue trabalhar fazendo o uso sempre de uma projeção bem escura da nota dela, né? O que é muito diferente do uso de voz de cabeça. Então fica muito evidenciado o uso de voz mista que ela tem, dando um destaque maior para a região da voz de peito. Ela fez um leve fry. Olha como nessa nota longa, agora a gente consegue perceber como ela tira essa região da voz de peito. Porque a voz dela não fica escura, né? Ela clareia mais a cor da voz dela, né? A voz tem cores entre tons escuros e claros, né? E nesse suporte de notas, ao final da palavra, a gente consegue perceber como ela tira o peso da voz de peito. Ela transita muito, ela dá muito destaque para a região de voz de peito, mas ela faz transições entre a voz de peito e a voz de máscara. Mas nesse momento aqui é muito interessante perceber que ela faz um trabalho de voz mista, né? Destacando em determinados momentos essas duas regiões, a voz de peito e a voz de cabeça. E parece que nessa interpretação dela se destaca muito ela clarear a voz ao final das palavras. Que interessantíssimo! A gente consegue perceber que há uma forte influência aqui, pelo menos a sonoridade remete muito ao estilo rancheiro de música mexicana, né? Então dá para perceber aqui que há uma forte influência desse estilo musical. Olha esse melisma no final, que ficou lindo! Curto, rápido, eficiente. Até o momento ela não abusa muito do uso de melisma, né? Ela realmente está explorando muito o vibrato. O uso de vibrato, ele reforça muito quando você quer enfatizar algum drama, algum sentimento. E o vibrato, ele é utilizado de maneira muito forte nessa canção. Uou! Olha esse coro, que lindo! Ficou muito bonito, muito bem nivelado, né, em efeito de pós-produção. Ficou um resultado maravilhoso. Aliás, todos os instrumentos aqui estão muito bem nivelados com a voz dela, né, dando o suporte necessário. Não está à frente da voz dela, né, o que seria adequado que realmente a voz dela tenha um certo destaque, né, por ela ser a cantora dessa canção, né? Mas tudo está nivelado na medida ideal. Tá muito agradável de se ouvir.
Ela tem muitos harmônicos na voz dela. É nítido perceber como a voz dela é muito poderosa com o uso desses harmônicos, né? Esses harmônicos fazem com que a voz dela fique muito forte, muito poderosa. Uau! Esse uso da distorção vocal, esse uso do growl, é muito utilizado por cantores mexicanos. A música rancheira, não somente a música rancheira, a música mais popular, que mistura músicas tradicionais mexicanas, é muito utilizado por cantores do México, né? Isso não é uma regra, não é somente esses cantores que utilizam, claro, né? Mas é muito interessante que é algo que faz parte de muitos cantores mexicanos, né, que inserem dentro da música popular, a música regional, a música tradicional mexicana. Nossa, é muito forte a influência de música rancheira nessa canção. E o uso de distorção vocal é muito característico também da Christina Aguilera, né? Ela usa bastante, ela faz muito uso dessa distorção vocal, do growl, do drive. E também faz parte da personalidade artística dela. Em determinados momentos, a Christina Aguilera se aproveita muito da região da voz de cabeça. Né? Percebe como ela... que é muito diferente. Que ela leva para a voz de cabeça em determinados momentos, quando ela vai para as notas muito altas. Muito legal, os acordes são maravilhosos, remete muito a essa atmosfera de música regional, né? Muito minimalista no sentido de que aqui a gente tem muito destaque justamente os instrumentos de cordas, né? Eles são muito evidenciados aqui. Não percebo o uso de bateria, nada muito pesado que saia dentro desse contexto mais minimalista da canção. Mas olha como a voz dela muda. Não dá essa sensação de uso de voz de cabeça? Para mim dá muito essa sonoridade do uso de voz de cabeça. Que é algo que é muito característico também na forma de interpretar as canções da Christina Aguilera. Olha, essa coisa de pergunta e resposta, né? Esse trabalho de pergunta e resposta. Um cantor, ele canta e tem resposta do coro junto, em reação com o que ela tá fazendo, né? Isso fica muito legal. Muito legal. Ela realmente tentou pegar a essência da música, né, regional latina, e me lembra muito a música rancheira, é incrível, né? E como ela conseguiu pegar a atmosfera desse tipo de canção, né, não somente na forma de cantar, na interpretação. Em alguns momentos ela salta algumas palavras, né, faz algumas frases ali, e isso é muito utilizado pelos cantores mexicanos, né? Principalmente os cantores regionais mais tradicionais da música rancheira. Por isso eu tenho muito essa sensação desse uso desse estilo musical nessa canção. Olha como ela consegue desenhar a nota, né? Ela faz melismas muito rápidos. A gente não deve confundir o melisma com o vibrato, porque o melisma é o desenho da nota e o vibrato é simplesmente uma vibração da nota.
Então, em alguns momentos, ela coloca esse melisma e fica muito legal, né? Inclusive para poder fazer uma dinâmica em relação ao uso dos vibratos, né? Ela brilha muito nas notas altas. Isso é algo que também faz parte da personalidade, da característica artística da Cristina. E ela consegue dominar muito essa região alta, esse uso extravasado do belt, as notas altas. Ela se sente muito confortável e ela insere muita qualidade nesse tipo de interpretação. Nossa, ela insere muito drive, muita distorção vocal de uma forma muito sequenciada, né? E isso entrega muita energia, muita atitude na forma de interpretar. E a outra coisa que também tem muito dos cantores mexicanos, né? E eu tô citando muitos cantores mexicanos porque realmente teve um período aqui no canal que a gente reagia muito a cantores mexicanos e por isso eu acabei conhecendo e ouvindo muitas músicas, né? Da música rancheira, e que também tem muita influência do bolero. Então a gente consegue perceber que há uma riqueza aqui muito interessante em relação à interpretação que a Cristina faz. Nossa, eu tô impressionado com o uso de distorção vocal, que nesse momento aqui, pelo menos no trecho final dessa canção, no último ato dessa canção, ela tá explorando bastante. E ela faz isso com muita habilidade. Ela é muito habilidosa com a voz dela e ela consegue inserir e retirar isso de uma maneira muito rápida. Uhul! Mais uma interpretação maravilhosa de Cristina Aguilera cantando em espanhol. Ela tem domínio desse idioma para cantar incrível. É uma música que tem uma influência e um estilo muito forte de música rancheira, de música tradicional mexicana. A forma de ela estar interpretando a canção, ela parece que pegou a essência desses cantores e colocou tudo nessa interpretação, que tem um uso de distorção vocal e um domínio para fazer isso incrível, incrível. Melismas curtos, rápidos, inseridos aqui nessa canção maravilhosa. Eu achei incrível e demonstra como a Cristina Aguilera ela é habilidosa para cantar muitos estilos musicais. Mas essa é a reação e análise técnica desse vídeo. Se você quiser mais reações e análises técnicas à Cristina Aguilera, deixa mais sugestão nos comentários, se inscreva, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise. Então, tchau!